Questão número 4 da Cefet Minas Gerais, ano 2015. Um estudante utilizou uma mola de constante elástica K e um bloco de massa M para montar dois experimentos conforme ilustra a figura. Está aqui a figura, a mola de constante K na vertical, a massa M, bloco de massa M, e no mesma mola, o mesmo bloco num plano inclinado, formando um ângulo θ com a horizontal. Inicialmente o sistema foi colocado para oscilar na vertical, aqui, e observou que a frequência dele foi F. Tá? Frequência é o número de oscilações por segundo. Então, nesse caso aqui, ele tem uma frequência F. Ao montar o sistema no plano inclinado e com atrito desprezível, ele quer a nova frequência de oscilação observada. E aqui foi as alternativas. Então, o que ele diz? Nesse caso, na vertical, ele oscilou com uma frequência F, certo número de oscilações por segundo. Ele quer saber qual o número de oscilações por segundo que esse mesmo bloco e essa mesma mola foi colocada num plano inclinado. Bom, o período que a gente chama de T, que é o tempo que demora para efetuar um vai e vem completo de um movimento harmônico simples, porque nesse caso se trata de um movimento harmônico simples, ele é fornecido pela expressão. Então essa expressão foi deduzida aqui no plano horizontal, tá vendo? Então, o período é T igual a 2, que é uma constante, π, que é uma constante, raiz quadrada de M, que é a massa, que é a massa do bloco que está oscilando, e dividido pelo K, que é a constante elástica da mola. Então, veja bem, nessa fórmula a gente sabe que o período é 2π raiz quadrada de M sobre K. Mas acontece que o período é o inverso da frequência. Então, se o período ele depende da massa e da constante, a frequência também vai depender da massa e da constante elástica da mola, porque a frequência é o inverso do período. Então se a frequência depende apenas da massa do bloco, que está oscilando, e da constante elástica da mola, ele não vai depender da amplitude de oscilação, ele não vai depender da aceleração da gravidade, pode ver que ela não consta aqui, ele vai ser sempre a mesma. Se a mola é a mesma, então a constante elástica é a mesma, e se a massa é a mesma. Então, sendo tudo o mesmo, a mola sendo a mesma e a constante elástica K sendo a mesma, então não vai depender, muita atenção agora, se ele está oscilando na horizontal, na vertical ou num plano inclinado ou em qualquer outra posição, tá? Porque desde que isso, mesma mola e mesma massa, então o período vai ser sempre o mesmo e a frequência vai ser a mesma. Como ele falou no exercício, que na vertical ele está oscilando com frequência F, então no plano inclinado também ele vai oscilar com frequência F e a alternativa correta é a A. Quinta questão. A figura 1A mostra como duas barras de materiais diferentes estão fixas entre si e há um suporte. E a figura 1B mostra essas mesmas barras após terem sofrido uma variação de temperatura ΔT. Veja bem, como elas estão fixas, elas vão sofrer a mesma variação de temperatura. Olha aqui, ó, tá aqui as duas barras, ambas na horizontal, antes da variação de temperatura, e aqui as duas barras após a variação de temperatura. Observe que a inclinação é para baixo, isso significa que a barra 1 se dilatou mais que a barra 2. Sabendo-se que os coeficientes médios de expansão linear dessas barras são α1 e α2, é correto afirmar que, e aqui estão as alternativas. A equação, a expressão matemática da dilatação da expansão linear é ΔL, de quanto foi a variação,
de comprimento da barra, L0, comprimento inicial da barra, alfa, coeficiente de dilatação, e ΔT de quanto a temperatura da barra variou. Mas veja bem, como no caso do nosso exercício, as duas barras têm o mesmo comprimento inicial e sofreram a mesma variação de temperatura ΔT, por essa expressão, como L0 é o mesmo e ΔT é o mesmo, o coeficiente de dilatação alfa é diretamente proporcional ao quanto a cada barra se dilatou. Então, barra dilatou mais, maior coeficiente de dilatação linear. Barra dilatou menos, menor coeficiente de dilatação linear. Veja na figura 1b, que é essa daqui, que após a elevação de temperatura ΔT maior que zero, ou seja, ambas foram aquecidas, a barra 1 sofreu maior dilatação que a 2. Veja, a 1 se dilatou mais que a 2 quando aquecidas, ΔT positivo maior que zero. Portanto, a barra 1 tem maior coeficiente de dilatação linear que a 2, assim alfa 1 maior que alfa 2 e ΔT é positivo. Alternativa correta, C. Sexta questão. O material possui calor específico igual a 1 joule por quilograma graus Celsius quando está no estado sólido. Então, esse é o calor específico dele no estado sólido. E 2,5 joules por quilograma graus Celsius quando está no estado líquido. Um sistema composto por 0,1 kg, essa é a massa do sistema desse material, está ganhando energia de forma que sua temperatura varia segundo o gráfico da figura. Então veja aqui, ó. Na figura você tem no eixo vertical temperatura em graus Celsius e você tem no eixo horizontal a quantidade de calor transferido ao sistema. Então, quando a temperatura varia, veja bem aqui, hein, de menos 15 graus Celsius até 5 graus Celsius, a substância está no estado sólido e ganhou Q1 de calor. Aí, o que aconteceu? Depois que a temperatura Q1, ele recebeu 6 joules, nesse caso, a temperatura é constante, 5 graus Celsius, e está mudando de estado. Está passando do estado sólido para o estado líquido. E por último, com a quantidade de calor de 6 joule passando até Q2, tá? Ele já está no estado líquido. E a temperatura passou de 5 para 45 graus Celsius. Ele quer a razão entre Q1 e Q2, estado sólido aqui, depois mudança de estado e aqui estado líquido, e esse desenho não foi fornecido, fui eu que coloquei, tá bom? Muito bem. No estado sólido, então o que você tem? Do enunciado, você tem que a massa é 0,1 kg, calor específico no estado sólido é 1 joules por quilograma graus Celsius, e se você observar aqui na figura, no estado sólido a temperatura passou de menos 15 para 5 graus Celsius. Jogando na expressão da equação fundamental da calorimetria, então Q1 nesse caso só no estado sólido vai ser MC, que é o calor específico no estado sólido, temperatura final menos a inicial no estado sólido. Massa 0,1, calor específico 1, 5 menos 15, afinal é 5 e a inicial é menos 15, que vai dar 0,1 vezes 20, então ele vai ganhar de calor só no estado sólido, para passar de menos 15 graus Celsius para 5 graus Celsius, ele vai ganhar 2 joules. No estado líquido, a massa é de meio quilograma, foi fornecido lá no enunciado que o calor específico no estado líquido é 2,5 joule por quilograma graus Celsius. No estado líquido, pode olhar aqui no gráfico, a temperatura inicial é 5 e passou para a final 45. E no estado líquido,
A quantidade de calor que ele ganhou foi Q2 menos 6. Veja aqui, ó, só no estado líquido, de 6 joules passou para Q2. Então, é claro que para ele ser aquecido só no estado líquido, vai ser esse Q2 aqui menos esse 6 aqui. Então, vai ficar Q2 menos 6, é a massa dele, 0,1, vezes o calor específico dele no estado líquido, 2,5, vezes a temperatura final, 45, menos a inicial, 5, que vai dar 0,25 vezes 40, que vai sobrar Q menos 6 é igual a 10, portanto, Q2 é igual a 16 joules. Essa é a quantidade de calor que ele ganhou só para o estado líquido. O enunciado pede Q1 sobre Q2, ou seja, ele está pedindo 2 sobre 16, que simplificando vai dar 1/8, e a alternativa correta é a alternativa derivada. Sétima questão. A figura mostra o caminho percorrido por um raio de luz que incide consecutivamente sobre a interface entre os meios 1 e 2 e sobre a interface entre os meios 2 e 3, e muita atenção aqui que esse detalhe é importante, sendo que θ2 é menor que θ3. Tá vendo aqui, ó, o θ3 é maior que o θ2, que é o ângulo entre os meios 2 e 3. E ainda ele está fornecendo, também importante, que o índice de refração do meio 2 é menor que o do meio 1. Está aqui o meio 2, está aqui o meio 1. Então, o índice de refração do 2 é menor que o índice de refração do 1. Nessa situação, afirma-se, aqui estão as afirmativas e as alternativas. Como eu vou analisar cada afirmativa, vamos lá. Você tem que guardar o seguinte, que quanto mais refringente é o meio, maior é o índice de refração dele, maior será o valor do N. Maior índice de refração, menor velocidade da luz nesse meio. E nesse caso, o raio de luz se aproxima da normal. Maior ângulo com a normal, menor índice de refração e vice-versa. Olha bem aqui, maior ângulo com a normal, menor índice de refração e vice-versa. Então, a 1 está dizendo, a velocidade da luz nos meios 1 e 2 é a mesma. Falsa. Por quê? Porque ele está dizendo no enunciado que o índice de refração do meio 2 é menor que o índice de refração do meio 1. Então, os meios 2 e 1 têm índice de refração diferente. Se eles têm índice de refração diferente, isso significa que a velocidade de propagação da luz em cada um também é diferente. De qualquer maneira, eu pus para você aqui uma informação. O índice de refração de um meio representa a razão, que é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio. Então, N é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, que é constante. Observando aqui, você vê que o índice de refração é inversamente proporcional ao valor da velocidade da luz. Maior velocidade da luz, menor índice de refração, e vice-versa. Isso quer dizer que como os meios 1 e 2 possuem índice de refração diferente, então a velocidade da luz nele também será diferente. A 2 diz, o índice de refração do meio 2 é o menor entre os 3 meios. Essa está falsa. Por que isso? Porque, olha, o meio 3 ele tem maior ângulo com a normal. E se ele tem maior ângulo com a normal, ele vai ter o menor índice de refração. Então, se o índice de refração do meio 3 é o menor de todos, e o enunciado diz que N2 é menor que N1, então o que você vai ter aqui? Que N1 maior que N2, maior que N3. Então, essa é falsa. Atenção nessa, que ela é a base para as outras seguintes. Na 3 ele diz, a velocidade da luz no meio 1 é menor entre os 3 meios. Correta, maior índice de refração, menor velocidade. Tá? Então, o índice de refração do meio 1 é maior de todos. Então, ele vai ter a menor velocidade. Isso está correto. E na 4 ele diz, o índice de refração do meio 3 é menor que o do meio 1.
Não, a gente já viu que o índice de refração do meio 3 é menor que o do meio 1. Então essa também está correta. Tá vendo? N1 maior que N2 maior que N3. O menor índice de refração é do meio 3. Correta? A alternativa correta é a alternativa E.